O professor tá no mudo. Soltou, apertou aqui no mudo sem querer. Voltou. Bom, então voltando aqui na questão. Então, o campo magnético na região do espaço, no sentido indicado conforme a seta representada ao lado. Você tem aqui a seta indicando o sentido do campo. Vocês vão ver muitas questões assim, que ele não vai te dizer onde é o norte e onde é o sul, mas você lembre lá dos 3 princípios do magnetismo. Lembra? Quais são os princípios? Primeiro, polaridade. Segundo, inseparabilidade. Polaridade, ela está dizendo que todos os polos, todos os ímãs têm 2 polos magnéticos, o norte e o sul. Tudo bem? O princípio da polaridade. Aí você tem a inseparabilidade. Se eu quebrar o ímã, ele vai ter novos ímãs ali existentes, tá? Bom, voltando lá, para o princípio da polaridade, que vai ser esse princípio importante para a gente. Esse campo do ímã, ele vai iniciar no polo norte e vai terminar no polo sul, tudo bem? Não há monopolo magnético, então ele vai começar, quer dizer, ele vai direcionar-se a esses lados, tá? Então, esse campo, esse aqui ele representa o ímã. Imagina que tu colocou uma bússola do lado de um ímã e aqui está a orientação do campo desse ímã. Qual dessas 5 formas essa bússola vai se comportar? Ela vai ficar da forma A, B, C, D ou E? Responde aí no chat para mim, por favor. O Eric diz que é a letra C. Alguém mais? Vamos lá para os 3 princípios, tá? Então, vou colocar aqui do lado os 3 princípios. Primeiro princípio, polaridade. Todo ímã tem 2 polos, norte e sul. Segundo princípio, atratibilidade. Atratibilidade. Terceiro princípio, inseparabilidade. Ok? Então, você tem esses 3 princípios aí norteando o eletromagnetismo, tá? Veja bem, vamos para esse da atratividade. O polo norte, ele atrai qual polo? O sul. Então, veja aqui, vamos pensar um pouquinho sobre essa resposta que o Eric deu. O Eric foi a única pessoa que deu a resposta, parabéns, mas está errado. Você disse que era a letra C, certo? O polo sul, ele tem que ser atraído pelo polo norte e não pelo polo sul. Esse polo sul, ele repele um polo sul. Ah, professor, mas se eu colocar 2 ímãs assim, certo? Ó, uma bússola colocada nessa região, ou seja, numa região aqui,
tudo bem? Não necessariamente ao lado, tá? Então, vou colocar aqui que essa é a região todinha e o campo nessa região, ele tá assim. E aí eu coloco uma bússola lá nessa região, não interessa onde, eu não estou fora da região, não é um ímã do lado, é uma bússola numa região que o campo está com essa configuração, tudo bem? Então, essa bússola, mas ela vai se alinhar, vamos lá. Quem se alinha é quando há uma imantação, tá? Então, é um material ferromagnético, beleza? Ferro, níquel e cobalto. Os ímãs elementares se alinhariam com o campo magnético. Ponto. Mas se eu colocar uma bússola que já é magnetizada, aí é a princípio da atratividade, tudo bem? Essa bússola ela vai girar, ou seja, o certo seria a letra A. Beleza? Então, por mais que pareça uma questão boba, ela não é tão boba. Então, bora só recapitular. Se for uma bússola que já é um material magnetizado, ela vai acoplar, tudo bem? Ou seja, o giro dela vai apontar, o norte dela vai apontar para o sul magnético, exatamente como acontece com a Terra. Nós estamos numa região onde o campo magnético aponta para o Alasca, tudo bem? Ele sai da Patagônia em direção ao Alasca. Vamos lembrar um pouquinho de geografia, tá? E aí o que acontece? Nossas bússolas elas apontam, obviamente, para o norte. Tudo bem? Porque no norte é o sul magnético. Agora, se eu, por exemplo, quero fazer uma pesquisa de materiais, tudo bem? Aí eu tenho uma catedral muito antiga que na Liga dos Tijolos tem metal, certo? Se tem metal nessa Liga dos Tijolos, os spins, vamos botar assim, uma propriedade magnética quântica. Os spins vão se alinhar com o campo da Terra, tudo bem? Por quê? Porque ali tem ferro, tem níquel, tem cobalto, tá? Então, esses materiais, eles se alinham com o campo da Terra, beleza? Então, muito cuidado. Materiais magnéticos, princípio da atratividade. Vou olhar o polo contrário. Se o material é ferromagnético, ele vai se imantar, então ele vai ter a mesma predominância, as mesmas características do campo local. Tá na mão? Então, cuidado com isso aí. Deixa eu ver alguém falando alguma coisa no chat. Beleza. Então, todo mundo aí fica ligado. Participem da aula, porque a chance de eu te corrigir é agora, tá? Você vê que essa é uma questão em que não há porquês. Os porquês, eles são trabalhados por mim, tá? Se ele coloca uma moeda, aí a história era diferente, tá? Ele contaria um texto muito maior. E cuidado com os textos maiores do Enem, porque eles podem te trazer uma cilada. Então, pode colocar como anotação aí no cantinho do teu caderno, porque eu sei que tu não está deitado, tu está ali com caderno e caneta na mão. Anota. Materiais ferromagnéticos, os ímãs elementares se alinham ao campo magnético. Materiais magnetizados, princípio da atratividade. O ímã vai se alinhar com o polo contrário da região, tá? Então, cuidado. Aí vamos para a segunda questão. É algo muito parecido. Olha, as linhas de indução de campo magnético uniforme são mostradas abaixo. Então, você tem aqui a mesma história. Esse lado aqui, onde começa, é o lado norte. Esse outro lado, para onde vai o campo, é o lado sul, tá? O polo sul. Designado por norte e sul, os polos magnéticos, N, o polo norte, sul, S, o polo sul. Os polos magnéticos de um ímã colocado no plano da figura. Ou seja, esse papel é a região, certo? E o campo ele se orienta sobre essa região. Aí, em cima dessa região, eu coloquei um ímã. O que vai acontecer em cima? Obviamente, ele pode girar. Tudo bem? Por quê? Porque o campo magnético dele, isso eu falei na aula passada,
campo magnético do ímã está paralelo ao campo magnético da região. Esse ímã ele tende a ficar... Ah, mas se o ímã tivesse... Se o plano fosse perpendicular ao ímã, aí o ímã ia dar uma rotação perpendicular, de maneira em que ele ficasse paralelo. Então, o ímã ele sempre vai procurar um jeito de ficar paralelo ao campo, tá? O ímã é sujeito a uma região de campo. Tanto que existe, quem trabalha com navegação sabe que, por exemplo, cartografia, ele está trabalhando com uma bússola, então ele consegue identificar latitude e longitude no ímã, na bússola. Mas existem umas bússolas mais alopradas ainda, que existe um negócio chamado mergulho. O que é isso? A bússola ela pode fazer giros perpendiculares ao campo magnético. Tudo bem? Ele não vai só apontar, girar. Ele vai girar e vai fazer um giro também perpendicular, aquele giro na horizontal. Ele faz um giro horizontal e vertical. Então, esses giros verticais é o que ele chama de mergulho. E aí ele consegue também medir as altitudes com isso daí. Por quê? Porque esse ímã ele sempre vai alinhar com o campo da Terra. Se eu estiver numa região equatorial, o campo ele vai ser sempre paralelo, tudo bem? A gente está numa região onde o campo magnético da Terra é paralelo à superfície. Mas se eu for para uma região polar, lá o campo magnético é perpendicular à superfície, tudo bem? É por isso que lá nos polos, Polo Norte, Polo Sul, você vê o fenômeno da aurora boreal, Polo Norte, e austral no Polo Sul, porque esse campo magnético nessa região, interagindo com as partículas demitidas pelo Sol, lá esse campo magnético ele é perpendicular à superfície, tudo bem? O eixo de rotação da Terra também, ele é perpendicular à superfície lá, e aqui é paralelo. E aí, o que vai acontecer lá? Por isso que também tem essa história de 6 meses dia, 6 meses noite. Não é que também seja 6 meses dia, tudo bem? É porque o anoitecer e o amanhecer são diferentes. Vejam lá, se vocês quiserem, tiverem curiosidade, depois de jogar no Google, coloquem lá Sol da Meia-Noite, que é na Noruega. A Noruega, o Sol se põe por 1 minuto em um determinado dia do ano. Por 1 minuto. Ele se põe e nasce de novo, tudo bem? Por causa da localidade, da localização da Noruega. Bom, beleza, gente. Então, vamos aqui, voltando a essa segunda questão. Então, o ímã permanecerá em repouso como? Se eu colocar na posição de A, B, C ou D. O que tu acha aí? Já levando em consideração o que nós vimos na questão anterior. Qual seria a maneira certa do ímã ficar em repouso para essa situação aqui descrita na segunda questão? Bota lá no chat para mim, por favor. Marcela, Matheus, Esther, Amanda, Kaique, Léo. Todos vocês podem participar. O chat de vocês acho que está... Não, meu chat não está funcionando. Fala no microfone aí, mas se manifestem. Então, convênio. Olha. Letra. Ah, Matheus, né? Não. Quem foi que falou? O Kaique. Beleza, Kaique, tu tá certo. Matheus também tá certo. Letra A é a certa, ok? Você vai ficar nessa posição A aqui, levando em consideração a mesma coisa que nós vimos aqui na letra A,
Beleza, gente? Então, ó, a gente vai parar aqui na segunda questão. Por quê? Porque você tem outra aula já. Beleza? Saindo daqui dessa sala, você já entra em outra. E aí nós continuamos isso na quinta-feira. Mudou nosso horário da segunda, mas da quinta-feira permanece o mesmo horário, tá? O que a gente vai pegar? Essa lista. Começou a aula, vamos começar resolvendo. Se tu já for resolvendo casa, né? Melhor ainda, porque aí já vem só as dúvidas, tá? Então, a primeira coisa que eu vou perguntar é que questão tiveram mais dúvidas, mas aí a gente vai corrigindo, tá? Beleza? Então, a lista é grande, a gente vai ter muito tempo para resolver, beleza? Então, até a próxima aula.